Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal aqui com as principais notícias da semana. E hoje a gente tem muita coisa legal para falar para você. Mas antes de mais nada, cara, vou ter que falar isso aqui. Aperta o like, porra, deixa de ser ingrato. Aperta o like, já se inscreve no canal, tem muita gente aí que tá assistindo e não é inscrita no canal, acaba perdendo o vídeo aí. Então é o seguinte, o Ibovespa então abriu a semana aí a 120.239,34 pontos e a gente acabou fechando aí a 119.201,31 pontos. Lembrando que nessa semana nós temos feriado aí de carnaval, então o Ibovespa só volta a ter pregão agora na quarta-feira de cinzas, tá? Então o Ibovespa não vai abrir aí nem na segunda nem na terça-feira. Da última vez que isso aconteceu, começou quarta-feira com Circuit Breaker, né? Vamos esperar aí que a gente tenha notícias melhores do carnaval desse ano. Então a gente teve uma queda aí, né, na semana de 0,92%, né, nada muito grande, nem para chamar isso de queda, é uma oscilaçãozinha leve, e a semana foi de flutuação assim mesmo, né? Se você pegar o gráfico e der uma olhada aí, tá até parecendo uma ondinha, né, do tanto que ele deu uma pipocada ali. E a gente tá na temporada aí que vocês mais gostam, que é a temporada de resultados trimestrais. É o que acontece. São programas mais longos, onde eu vou falar aqui o resultado trimestral de todas as empresas. Cara, se liga e ouve todos, mesmo que você não invista na empresa, porque pode te dar algum insight de alguma coisa para você investir ou não, né? Então a primeira notícia aqui é que o Banco do Brasil, BBAS3, aí decepcionou. Então o Banco do Brasil, BBAS3, não apresentou um bom resultado no quarto trimestre de 2020, né? O banco deixou a desejar em diversos aspectos operacionais e performou abaixo da maioria dos outros bancos. Então foi uma notícia aí muito triste para os investidores de Banco do Brasil, mas já era meio que esperado. Então o Banco do Brasil apresentou um ROI de 12,1% no trimestre e um lucro líquido ajustado de 3,7 bilhões no trimestre. Quem me dera chegar nesse nível de vida, assim, onde eu vou falar assim, esse mês foi foda, esse trimestre foi foda, eu faturei só 3,7 bi, né? Lucrei só 3,7 bi, faturar não, né? Lucrar. Representando uma queda aí de 20,1% comparada ao mesmo trimestre ali do ano passado. Então foi uma queda expressiva, né, gente? É complicado. A receita dos serviços apresentou uma queda na comparação anual de 1,6% no trimestre, atingindo aí 7,4 bilhões no acumulado do ano, né? Já a receita caiu por 1,7% e atingiu 28,7 bilhões. Como nem tudo é notícia ruim, a gente tem aí alguns poucos aspectos positivos, né? Existe uma redução nas despesas com o pessoal, com quedas de 8,5% no trimestre e 1,1% em 2020 na comparação com o mesmo período de 2019. Então, assim, teve uma queda na despesa com pessoas ali, já era esperado, porque tinha anunciado umas demissões. Além disso, a carteira de crédito do banco aí expandiu 9,7% no ano, atingindo 681 bilhões. Foi beneficiada principalmente aí por linhas de crédito subsidiadas pelo governo, né? Isso acabou refletindo um pouquinho nas ações da empresa aí, e na semana, o Banco do Brasil acabou tendo uma queda de 0,56%, então o preço da ação hoje está R$ 33,75, tá? BTG Pactual, né? O BPAC 11, muita informação está chegando aí, e o BTG Pactual teve um resultado trimestral do quarto trimestre de 2020 acima do esperado. Então o BTG divulgou aí os resultados deles e os números vieram bons e acima das expectativas ali. O banco foi capaz de entregar um forte crescimento, como visto nos outros trimestres do ano. Então, o lucro líquido ajustado do quarto trimestre de 2020 foi de 1,3 bilhão, um crescimento de 24,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, né? Então, a receita do Banco BTG foi de 2,8 bilhões no trimestre, um crescimento anual de 13,6%. Cresceu muito bem o BTG, está apresentando bons números em todos os relatórios, né? A principal linha de receita da companhia, o Sales on Trading, né, teve um crescimento anual de 10,9%, atingindo aí 752 milhões de reais nesse trimestre. A carteira de crédito do banco seguiu aí uma tendência que ele estava apresentando ali desde o começo, né, do ano já, e continuou sua expansão atingindo aí 73,7 bilhões, um aumento anual de 68,3%. O resultado foi forte aí, acima do esperado em todas as linhas, né? Então tudo apresentou números muito positivos, especialmente o crescimento de receita e lucro líquido, que é uma linha muito importante para instituições financeiras. Então a gente espera aí um impacto positivo em BPAC 11 no curto prazo, de modo geral aí. A Duratex, ela teve em 2020 o melhor ano da história. Para você que tem Itaúsa, saiba que a Itaúsa também se beneficia disso aqui, tá? A Itaúsa tem a maior parte das ações ordinárias da Duratex. Então é muito importante, você que é investidor de Itaúsa, é aquele tipo de sacada que eu te falei lá no começo do vídeo. Você ficar atento a esses resultados das empresas que estão dentro da Itaúsa, você já tem uma prévia do resultado da Itaúsa. Porque você olhou o resultado de Itaú, olhou o resultado de Alpargatas, olhou de Detex, cara, você
tem o resultado dela ali, né? Então, com uma recuperação econômica em ritmo mais intenso, né, que o previsto e o setor de construção civil sendo beneficiado pela linha de taxas de juros ali mínimas históricas, quem acompanha o giro da bolsa já sabia que isso ia acontecer, a gente está falando desde que a Selic começou a baixar, né? A companhia apresentou resultados recordes de receita líquida. Então, resultados recordes. O EBITDA ajustado e recorrente, além de geração de caixa operacional, sendo 2020 o melhor ano da história da empresa. Então, a receita líquida apresentou um resultado de 1,89 bilhão no quarto trimestre de 2020, um aumento de 6,5% quando comparada com o trimestre anterior. Em relação ao EBITDA, né, registrado pela empresa, esse apresentou uma queda de 18% no trimestre, totalizando 488 milhões no quarto trimestre de 2020. Por fim, o seu lucro líquido teve uma alta aí, bem leve, nada relevante, de 143% em relação aí ao terceiro trimestre de 2020 e de 5,9% quando comparado com o mesmo período em 2019, totalizando 302 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Esperamos um impacto positivo no preço das ações de Dtex 3. E de fato era de se esperar ali um resultado positivo, né, no preço das ações da Dtex. Ela teve até essa altazinha no começo da semana, mas logo depois ela acabou corrigindo e fechou com a queda aí de 12,54% nos últimos 5 dias, né? Então acabou que ela teve um impacto positivo, mas depois já caiu rapidinho. Então a gente vai falar da Log aqui agora, né? A Log 3 é uma empresa que atua aí no segmento aí de comercialização e aluguel de galpões logísticos. Eu introduzi ela porque eu sei que ela não é muito conhecida, ela foi fundada ali lá para 2007, abriu capital em 2013, é uma empresa recente na bolsa e ela divulgou os resultados aí na terça-feira, né? No dia 9, o resultado do quarto trimestre dela. O resultado dela veio um pouco abaixo ali do esperado, né? Em termos de receita líquida e EBITDA recorrente de locação também. A empresa apresentou uma alta de 0,6% de sua receita líquida no trimestre contra trimestre e uma alta de 4,8% se a gente considerar aí ao mesmo período de 2019, totalizando 36,3 milhões no quarto trimestre de 2020. Em relação ao EBITDA ajustado, que exclui aí a variação do valor justo das propriedades, né? A companhia reportou um montante de 28,2 milhões, uma alta de 3,5% em comparação ao quarto trimestre ali de 2019, né? Com sua margem EBITDA recuando 1 ponto percentual aí no período para 77,6% no trimestre. Seu lucro líquido ajustado também apresentou um avanço aí de 38,3% quando comparado ao mesmo período de 2019, apresentando um valor de 28,1 milhões no quarto trimestre de 2020. Esperamos uma reação neutra no preço das ações da companhia Log 3 aí no curto prazo. Não confundir com a outra Log, né? Essa daqui é a LOGG3, tá? Então agora a gente vai falar aqui de quê? Companhia telefônica, setor de telefonia, uma coisa que interessa a maioria de vocês, eu não sei porquê. Eu acho que vocês são meio masoquistas, gostam de sofrer, mas eu vou falar aqui para vocês, né? Então a TIM Brasil aí, né, a TIM P3, apresentou aí o resultado do quarto trimestre de 2020 e veio acima das expectativas, né? Aconteceu na terça-feira e assim, segundo a avaliação aí, cara, foi um bom resultado, bem acima do que era esperado. Então a companhia registrou um crescimento de 2% na receita líquida no trimestre, atingindo 4,7 bilhões de reais. No acumulado do ano a receita foi de 17,2 bilhões, uma leve queda de 0,6 em relação a 2019 ali. A receita de serviços fixos, né, apesar de pouca relevância no ano todo, segue crescendo forte. Então 8% no trimestre, atingindo 277 milhões de reais, impulsionado principalmente aí pela oferta de TIM Live, que cresceu 25% no trimestre e já apresenta cerca de 62% da receita de serviços fixos. A TIM Live é aí a parte ali específica de internet da TIM, né? Então a empresa apresentou um crescimento aí de 3% de EBITDA normalizado, atingindo 2,4 bilhões de reais. Com isso a empresa obteve aí 50,9% de margem, uma expansão de 0,5 pontos percentuais. Esperamos um impacto positivo no preço das ações da TIM S3 aí, no curto prazo. Na verdade agora é TIM P3, tá? Desculpa, eu falei TIM S3, é TIM P3. Resultado aí também da Multiplan, né? O resultado de 2020 dela. A Multiplan divulgou o seu resultado aí do quarto trimestre de 2020, mesmo com a recuperação gradual ante a fase mais aguda da pandemia, com indicadores operacionais mais saudáveis, o resultado da Multiplan veio abaixo do esperado em termos de lucro operacional, o NOI ali, né? E EBITDA. A receita totalizou 302 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, uma queda ali de 18% em relação a 2019, e o NOI, né, Net Operation Income, né, resultado operacional líquido, dos shopping centers apresentou aí uma queda de 24% na comparação contra o quarto trimestre de 2019, totalizando 254 milhões no período e implicando uma margem de 84% aí, né? Então foi uma margem meio triste ali, uma queda de 5,6 pontos percentuais aí ao ano, né? As despesas com a propriedade que são incorporadas no cômputo do NOI avançaram 25% comparado com 2019,
Paralelamente, as despesas de sede apresentaram uma alta de 79% aí, atingindo 71,2 milhões no quarto trimestre de 2020. No acumulado do ano contra ano, houve uma queda de 12,9%, somando 139 milhões em 2020 também. Esperamos um impacto negativo no preço das ações da Multi3 no decorrer do dia, com desempenho inferior ao Ibovespa. Sabe por quê? Porque tá ferrado. As empresas ali realmente desse setor tiveram um problema grave, né? A gente vai falar de Suzano, que é uma empresa que já tá na minha carteira desde 2019, né? Eu sempre falo dela para vocês aqui, falo de Klabin também. Gravei um vídeo só sobre ela, corre aqui em cima, esse vídeo quase não deu visualização. Você pode ser um dos primeiros ali a saber um pouco mais sobre essa empresa, que para mim é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Então, a SUSB3, né? A Suzano ali apresentou resultados fortíssimos no quarto trimestre de 2020. Na noite dessa quarta-feira, a Suzano divulgou ali o resultado dela do trimestre. O resultado veio muito forte, né, em termos de volume vendido de celulose ali, de EBITDA também, com redução do nível de endividamento e ganhos de sinergia, né, com a fusão que ela fez com a Fibria. Então os resultados foram fortes no lado operacional, com o volume de produção crescendo 10% em 2020 em relação a 2019, assim como o ritmo de vendas crescendo 12%. Então cresceu até mais, né, as vendas do que a produção dela cresceu ali. Então contando com a celulose e com papel também, lembrando que ela também tem ali a venda de fralda, ela também tem um monte de coisa ali que ela ganha dinheiro, né, com essa absorção dessa celulose fluff dela, que é bem interessante. Apesar dos preços de celulose no mercado internacional ficarem no patamar de mínimas históricas, a desvalorização cambial do real mais do que compensou esse efeito nos resultados da empresa, né? Então, como destaque negativo, temos o menor volume de vendas de papel no consolidado de 2020, com queda de 6% em relação a 2019 e leve queda da receita líquida no segmento de 2%, como consequência ficando em 4,882 bilhões em 2020. Os resultados da Suzano vieram fortíssimos, com números acima do esperado pelo mercado, e por isso a gente espera aí um impacto positivo em SUSB3 no curto prazo, e foi exatamente o que aconteceu, né? A gente vai falar da TOTVS aqui, para surpresa de ninguém, o resultado da TOTVS aí impressionou no quarto trimestre de 2020, né? Então, depois do fechamento de mercado, uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia divulgou seu resultado. Eu já tinha falado para vocês aqui também, quem vê o Giro da Bolsa já estava sabendo, você não segue o canal, tá aí, sonsando, né? Eu falei, cara, não tem como, a gente tem até um vídeo sobre isso, acho que só sobre isso, sobre as empresas que eu achava que iam se beneficiar da pandemia. E aí eu falei aqui de TOTVS, né? Então a receita consolidada da empresa aumentou 19% quando comparada ao quarto trimestre de 2019, atingindo cerca de 689 milhões de reais, impulsionado principalmente pelo crescimento de 13,7% das receitas recorrentes, que atingiram 508 milhões de reais, representando cerca de 20% da receita total. O EBITDA ajustado da empresa obteve um impressionante crescimento de 39% no trimestre quando comparado com o quarto trimestre de 2019. Caramba, né, cara? O segmento de crédito supplier aí foi um destaque negativo, com a queda de 0,6% da receita, atingindo 52,8 milhões de reais, e queda de 3,1% do EBITDA, atingindo 17 milhões de reais. Os bons resultados de receita e EBITDA provocaram um aumento de 35,7% no lucro líquido com efeito caixa, quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado, atingindo 101,9 milhões no trimestre. Então, assim, foi bem interessante, né? TOTVS mandou benzaço aí. Então, com esse resultado aí que foi muito acima do esperado, as ações de TOTVS devem aí ter um bom desempenho no mercado no curto prazo, né? Então, agora aqui falando sobre empresas de tecnologia, cara, vocês vivem me pedindo aí muita informação sobre as empresas de tecnologia, né? O setor tecnológico lá nos Estados Unidos. Conversei com a galera da Levante, os caras bolaram aqui um relatório da FANG, né? Que você não sabe o que é isso ainda, essa nomenclatura aqui, você vai entender. Então, é um relatório sobre Facebook, Amazon, Apple ali, são várias empresas de tecnologia do mercado lá fora. Então, dá uma olhada, clica aí nesse relatório que tá incrível para você entender um pouquinho mais, para você que tá começando a investir lá fora, vai ser super útil e é de graça, você vai simplesmente aprender grátis aí. Então, aqui agora a gente vai para as notícias lá do mercado estrangeiro, né? A gente vai falar disso sobre aquela polêmica da GameStop. As ações recuaram aí depois do rally, né? Então, depois de uma alta histórica de 1.844% em poucas sessões, a GameStop aí, a GME, acabou tendo uma queda de 80,4% na última semana, marcando aquilo que pode ser o início do estouro da bolha, né? Ainda assim, as ações sobem 238,5% no ano. Já as ações da AMC, alvo das compras de investidores pessoas físicas organizadas pela internet, fazendo aquele short and squeeze lá, né, recuaram menos de 48,5%. Ainda assim, a AMC sobe 222% em 2020, né? Os reguladores de mercado e as principais corretoras de valores seguem discutindo a melhor forma de manter as rédeas do mercado de ações americanos, dos mercados de ações americanos, sem interferir de forma arbitrária na formação de preço. A corretora Robinhood aí chegou a determinar
ganhar controle no volume de negócio envolvendo tal grupo de ações. Ao voltar atrás nas decisões, as ações fecharam com forte alta. Então lá fora, eles tentaram primeiro fazer uma regulação e depois falou, cara, isso aí é muito injusto, é prática anti-mercado, deixou a corda correr solta, mas não tem muito o que fazer. Enquanto isso, um dos grandes acionistas da empresa, a Must Asset, gestora de recursos coreana, aproveitou para zerar sua posição nas ações da GME e colocar o lucro no bolso, que é o que os caras fazem, né? Nós já havíamos alertado sobre o perigo do investimento nessas ações, seguimos com a mesma visão, apesar da baixa recente de 80%. É um risco que se corre, porque isso é só histeria de mercado, não é uma coisa funcional ali. Agora esses investidores sardinhas acabaram jogando um monte de dinheiro ali e as corretoras vão simplesmente, os fundão gigante vai simplesmente vender e deixa os caras se fuder, né? É exatamente o que ia acontecer em IRB se a galera tivesse conseguido aqui. Tem um monte de fundo com posição ali, ele vende e você se fode, né? Você deixa seu dinheiro ali na mão dos caras, tentando punir os caras, você acaba se fudendo. Então a Tesla comprou aí 1,5 bilhões em Bitcoin, né? 1,5 bilhão em Bitcoin aí, cara. A Tesla TSLA publicou nessa segunda-feira o seu formulário 10K ali, relatório anual obrigatório, emitido por todas as empresas de capital aberto nos Estados Unidos. No capítulo sobre riscos, a empresa informou que modificou em janeiro desse ano a sua política de investimentos para permitir a alocação em ativos de reserva alternativos, tais como ouro, fundos lastreados em ouro e ativos digitais. Logo na sequência, ela anunciou que adquiriu cerca de 1,5 bilhão em bitcoins. Cara, que se essa moda aí pega, a gente tá insano, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente comprou aqueles bitcoins lá, 30 mil reais, naquela época que eu falei pra vocês, como eu investiria meus primeiros R$1.000. Tem um vídeo aqui em cima, eu falo que quem não acompanha o canal só se lasca. Então, como eu faria para investir meus primeiros R$1.000? Eu falei lá, eu compraria 250 aqui em Bitcoin, uma posição que foi muito criticada na época, inclusive, mas aqui a gente vê por que eu acredito, né, no Bitcoin. Ele tá finalmente saindo dessa bolha e tá entrando ali no mercado de verdade. Então, ela também anunciou que pretende aceitar em breve a moeda como meio de pagamento nos seus negócios, observando as leis aplicáveis, né? Então, ela deve começar a receber em Bitcoin. Contabilmente, a Tesla terá que classificar o investimento no balanço como um ativo intangível de vida indefinida. Na prática, isso significa que ela terá que marcar o ativo a mercado em toda a divulgação e realizar os ajustes necessários nos seus resultados, o que pode influenciar as margens operacionais em caso de queda do preço do Bitcoin. Enxergamos a nova política de investimento da Tesla como bastante ousada e em consonância aí com o estilo de gestão do Elon Musk, que é louco, né? Mas o cara é um gênio, mas é doido. Receita da Uber decepciona no quarto trimestre de 2020. Então, muitos motoristas de Uber agora vão descobrir uma coisa aqui muito triste para vocês. Vocês realmente acham que a Uber explora vocês ali às vezes e tal, e agora você vai descobrir algumas coisas. Você vai descobrir que a Uber não é uma empresa lucrativa. E aí você vai descobrir agora. E aí, se você um dia discordar disso, cara, compra ação, vira sócio. Sai de ser cliente dela aí e vira sócio. Então, no relatório aí da Uber, a gente tem ali números mistos. Exemplo da mobilidade, ali caronas, né, bem abaixo do esperado, foi parcialmente compensado pelo delivery, Uber Eats. As receitas decepcionaram, enquanto o lucro líquido veio em linha com as expectativas. Então, as vendas brutas totais aí, gross billings, né, foram de US 17,15 bilhões, né, de dólares ali, e em linha com o esperado. Porém, a receita líquida acabou vindo abaixo, né, com 3,16 bilhões de dólares ali, queda de 15,1% na comparação anual. Nesse trimestre, o número de consumidores médios mensais ativos ficou em 93 milhões, 19% a mais que no terceiro trimestre de 2020, mais 16% a menos que no quarto trimestre de 2019. O número de viagens foi de 1,44 bilhões, 25,5% a mais que no terceiro trimestre de 2020, mais 24,3% a menos que no quarto trimestre de 2019. O resultado operacional medido pelo EBITDA foi negativo em 454 milhões. Sim. 454 milhões negativos, tá? Em dólares ali, com margem negativa de 14,3%. O resultado da Uber veio misto, como as ações subiram 5,9% na véspera e a linha das receitas, fator muito importante para empresas sensíveis à tese de investimento ligada ao crescimento, decepcionou. Esperamos um desempenho negativo das ações da Uber na sessão dessa quinta-feira. Então você entendeu que o resultado da Uber é negativo? Sim, ela não tem lucro, Raul. Não tem lucro. Como assim, Raul? Por que uma empresa existe sem lucro, né? Porque ela está em fase de crescimento. Então, por hora, a Uber não é lucrativa e sabe lá se Deus, um dia ela de fato vai se tornar uma empresa lucrativa aí. Então, o Twitter aí apresentou números animadores no quarto trimestre de 2020, né? O Twitter, TWTR34 para quem é BDRzista e sai do BDR, pelo amor de Deus, apresentou o resultado do quarto trimestre de 2020. Apesar do momento conturbado, com diversas discussões sobre liberdade de expressão, censurar o Trump, especialmente ligada para a política ali, a empresa apresentou números animadores aí, gente. Animadores. Em especial na linha de receita e lucro no trimestre, né? Olhando para os destaques positivos aí, a rede social americana apresentou
apresentou uma receita líquida de 1,29 bilhão no trimestre. Então, um aumento de 28% em relação aí ao mesmo período do ano passado, e lucro por ação aí EPS de 0,38 centavos versus 0,15 centavos no quarto trimestre de 2019. O lucro operacional da empresa atingiu 252 milhões no trimestre, um crescimento de 64% e representando uma expansão da margem operacional em 5 pontos percentuais, atingindo 20%. Já o destaque negativo foi o número de usuários ativos monetizáveis, aí, MDAO, na plataforma de 192 milhões, um aumento de 26% comparado aí, né, anualmente, apenas 2% referente ao trimestre anterior, abaixo das expectativas do mercado. Agora a gente vai falar aqui a última notícia. Antes de mais nada, cara, se você chegou até aqui, você é um guerreiro, cara. Você é um guerreiro, então eu vou te parabenizar e vou te convidar aqui, ó. Aqui embaixo tem meu grupo no Telegram. Entra lá, que lá eu posto um conteúdo diferenciado. E vai ter um conteúdo lá agora. Agora, na hora que esse vídeo sair, eu vou postar. Então a Disney teve um resultado ruim no primeiro trimestre de 2021, né? A Walt Disney Company, a Disney, apresentou os seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, equivalente ao quarto trimestre do ano calendário de 2020. O resultado veio acima das expectativas em termos de receita e lucro líquido. A receita foi de 16,25 bilhões de dólares, queda de 22% na comparação anual, mas acima das expectativas que giravam em torno de 15,9 bilhões. O principal destaque na linha de receita foi o segmento Direct to Consumer, né? DTC, que engloba, entre outras operações, os serviços de streaming Disney, ESPN+, e Hulu. O crescimento foi... O Hulu não tem aqui ainda, mas eu assino ele lá fora. Eu tenho que usar até tem um sistema que você usa ali, um proxy, né? Para você conseguir acessar lá o Hulu. Eu gosto muito, porque lá tem alguns documentários bem legais. O crescimento foi de 73% na comparação anual, né? O resultado operacional foi de apenas 30 milhões de dólares, queda de 99% na comparação anual. Por fim, o lucro líquido ajustado foi de 32 centavos de dólar por ação, 78% a menos que no quarto trimestre de 2019. O mercado esperava aí por um prejuízo por ação de pelo menos 0,3 por ação, né? Então acabou aí ruim, né? De fato, aí para quem é investidor de Disney, acabou vendo aí um resultadozinho negativo nas ações. Então, o vídeo de hoje foi só. Vai pro seu sábado, vai lá, beijo na sua boca. Até mais, tchau, tchau!